Boa noite, meninas! Boa noite, mulheres! Como que vocês estão? Gostaria de ver o rostinho de vocês. Se for possível, abre aí a câmera para que eu possa ver vocês, quem está aqui comigo, ok? Boa noite, Vivian. Boa noite, meninas. Boa noite, Késia. Boa noite, Tatiane. Gilda Carvalho, Kellen Rocha. Ó, a Gilda abriu ali, ó. Seja bem-vinda, querida. Meninas, hoje nós temos um tema muito especial, de verdade mesmo, um tema maravilhoso. Não é que os outros não sejam, né? Mas existem alguns temas que eles chamam muito a nossa atenção. Oi, Daniele! Chamam muito a nossa atenção. E quando eu fui convidada para participar, né, como palestrante dessa masterclass, eu fiquei muito feliz com esse tema, porque eu me identifico bastante, tá? E no final da nossa masterclass, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo relacionado a esse texto. Então, vai ser muito especial. Eu gostaria que vocês se desconectassem. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Que prazer, que honra ter você aqui. Gostaria que vocês se desconectassem, sabe? Lá da pia que está cheia de louça, lá da casa que está talvez sem varrer, tá? Desconecta um pouquinho, vamos fazer, igual o Marta fez depois, né? Vamos largar a vassoura para lá, vamos deixar os afazeres e vamos tirar esse momento para nós, né? Para nos conectarmos com a nossa essência, para nos conectarmos também com Deus, porque não tem como não falar sobre Deus, certo? Porque esse tema, né? Inclusive, vem da onde? Vem da Bíblia Sagrada. Então, nós vamos falar assim aqui muito sobre Deus, sobre Jesus, sobre a obra dele nas nossas vidas, né? Então, se permita esse momento, tá? Se permita. Eu falo por mim mesmo, porque às vezes eu assisto aula lavando louça, passando roupa, mas isso faz mal. O importante claro, se você não tem outro jeito, tudo bem. Mas é muito importante, é primordial você tirar um tempinho para você, porque você merece. Combinado? Então, o tema da nossa masterclass de hoje é Marta, larga essa vassoura e vem para cá. Um título bastante criativo, né? Que as doutoras colocaram aqui, as meninas, e eu amei, né? Porque faz muito sentido para a nossa vida. Vai falar muito com a mulher, né? Na modernidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história em si, de Marta, de Maria. Não tem como falar de Marta se não falar de Maria, e também não falar um pouquinho de Lázaro, né? Então, essa história dos três irmãos, vocês vão encontrar ela, né, através de dois evangelhos, tá? O evangelho de Lucas, né, e também o evangelho de João, tá? O texto original, né, o texto que nós estamos falando hoje aqui, está em Lucas, no capítulo 10 e o verso 38 até o 42. E também lá em João, no capítulo 1, tá? João 11, 1 ao 44, vai falar também sobre a família desses três irmãos, tá? Mas o texto em si que nós vamos estudar está em Lucas 10, 38 ao 42. E é através, meninas, desse texto que nós vamos descobrir que Marta, Maria, né, elas residiam na mesma casa, tá? Em uma pequena aldeia de Betânia. Enquanto Lázaro, ele morava em outra casa na mesma aldeia. Sim, exatamente, tá? Então, presume-se, né? Nós não podemos dar certeza, porque nós não sabemos, presume-se que Lázaro fosse casado e tivesse a sua própria família, tá? Sendo que era costume dos parentes próximos, mais chegados, morar talvez ali no mesmo, dentro do mesmo quintal, mas Lázaro, ele tinha a casa dele, né? E também os textos sagrados, nos originais, também não vai falar se Lázaro era casado ou não, mas provavelmente ele tinha ali a sua família. Também o texto não vai falar sobre os pais de Marta, Maria e Lázaro, né? Talvez eles, com certeza, ou talvez eles já fossem falecidos, né?
E Marta, como ela era a irmã mais velha da família, ela tinha herdado a propriedade da família, tá? E pelos textos, nós podemos perceber que a casa onde Marta e Maria moravam era grande, tá? Por quê? Porque ela tinha capacidade para alojar pessoas, né? O que vai indicar também que elas tinham uma estrutura econômica também boa e estável. Por quê, gente? Porque Jesus, ele não andava sozinho. Se vocês forem ler os textos dos evangelhos, vocês vão ver que Jesus, ele caminhava com 12 discípulos, certo? E caminhava com mais 72 discípulos, que está lá em Lucas, no capítulo 10. E, além disso, com algumas mulheres, como era o caso de Maria Madalena. Então, veja aqui que não era um grupo pequeno que acompanhava Jesus, era um grupo de mais ou menos 84 pessoas, certo? Então, quando a primeira vez que a Bíblia vai citar, né, Marta, foi quando ela toma uma iniciativa. Ela convida Jesus e o grupo que o acompanhava, né, para se hospedar em sua casa. A cidade de Betânia, ela ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, a aldeia de Betânia, tá? Então, Jesus, ele sempre passava, quando ele passava por ali para ir para Jerusalém, ele parava na casa desses amigos. E a primeira vez quem convidou foi Marta, né? Então, foi um convite bastante audacioso, né? Lembra que eu falei? Porque era muita gente. E a hospedagem, meninas e mulheres, na cultura judaica, é, de onde Marta vinha, né? Incluía também alimentar todos. Então, se você convidava alguém para se hospedar na sua casa, você tinha o dever de alimentar todo mundo que estivesse lá e tinha que tratar bem também e alimentar todo mundo, colocar cama quente para todo mundo, né? Então, todos os convidados, eles precisavam estar confortáveis, certo? Então, na cultura, né, no contexto histórico e cultural dessa época, para a gente entender um pouquinho melhor do primeiro século, a hospitalidade não era algo assim banal. Não, a hospitalidade ela tinha um valor fundamental e inclusive de responsabilidade sagrada. Então, receber um convidado em casa era tido como um ato de honra, certo? E adivinha a quem cabia receber esses convidados? As mulheres, que elas tinham que garantir que os visitantes fossem bem cuidados, alimentados e se sentissem confortáveis. Nós sabemos também que na cultura judaica, as mulheres elas eram encarregadas dos serviços domésticos, né? E raramente essas mulheres tinham a oportunidade de estudar com rabinos ou mestres espirituais. Na verdade, era quase que nulo, né? Isso era algo assim impossível, porque somente aos homens era permitido essa tarefa, né? E quando a gente vê aqui no texto que o relato, né, da primeira conversa de Jesus com Marta, a gente vai ver que o fato de Maria ter se sentado aos pés de Jesus naquele dia, né, era um ato ousado, certo? E um ato também contracultural, porque na cultura isso não podia acontecer, as mulheres não podiam se sentar à mesa com o mestre. E ela se sentou com o mestre para poder ouvir, certo? Então, quando Marta ela questiona, além dela estar com raiva, porque Maria não está ajudando ela nos afazeres domésticos, ela também está vendo que Marta está quebrando alguns princípios daquela época, né? Então, agora imagine você, né? A casa de Marta e Maria cheia de gente, homem para tudo quanto é lado. Tinha algumas mulheres também que talvez estivessem ajudando Marta na cozinha. E Marta estava atarefada, cansada, preocupada para atender todo mundo. E de repente ela para e pensa: cadê Maria? Onde foi a minha irmã mais nova? O que aconteceu com ela que eu não estou vendo ela? Então ela sai correndo, caçando onde está Maria. E aonde ela encontra? Encontra Maria sentada aos pés
de Jesus. Como eu já disse, só quem sentava aos pés do mestre, né, eram os homens. E ela estava ali se deliciando com as palavras de Jesus. E o que acontece posteriormente é a indignação de Marta. Ela questiona Jesus, ela fica muito brava, sabe? Ela fala: Senhor, você não se preocupa que a minha irmã me deixe servir sozinha? E aí ela diz assim: fala para ela vir me ajudar, né? E assim, vamos convenhar, né, gente? Era uma preocupação digna, pois o trabalho para Marta era muito, então ela precisava da ajuda da irmã dela. Mas aí acontece algo extraordinário. Jesus, ele estava ali conversando com Maria, mas ele conhecia o coração de Marta. Ele sabia que Marta estava trabalhando para lá e para cá, que ela queria oferecer o melhor. Então ele chama a atenção de Marta, porque ela estava com a cabeça a milhões. E aí ele disse para ela assim, ó: Marta, 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 Marta. Quando a Bíblia ela cita, né, o nome de alguém e repete por duas vezes, isso indica que é um chamado divino e que essa pessoa vai receber uma tarefa especial de Deus. Foi assim que aconteceu com Abraão, está lá em Gênesis 22, capítulo 22, verso 11. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Saulo, certo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Então, agora acontece com quem? Com Marta. Jesus fala para ela: Marta, Marta. Quando Jesus fala o nome dela duas vezes, eu imagino que o sangue de Marta congelou nas veias, né? Eu acho que ela pensou: poxa, e agora? Eu fui tão brava falar com Jesus e agora ele chama meu nome duas vezes. Eu já estou por aqui de tarefa. Será que tarefa especial que ele vai me dar agora? Né? E aí, naquele momento, Jesus, ele continua na sua fala e ele diz assim, ó: você anda inquieta, você anda perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria, ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Naquele momento ali, Marta, ela descobriu que para ser uma discípula de Jesus, ela precisava, sabe, além de praticar o serviço, né? Que é do verbo do grego diaconia, ela também precisava praticar a escuta da palavra, né? Então, nós vemos aqui que ela é confrontada por Jesus, né? Mas Jesus, em nenhum momento, ele está sendo brusco com ela. Em nenhum momento, Jesus está querendo envergonhar Marta por ela estar ali trabalhando, querendo dar conta de tudo. Não, ele só estava querendo alcançar o coração de Marta, certo? Porque no que se referia à diaconia, né? No que se referia ao serviço, no que se referia a hospedagem, estava tudo 10, estava maravilhoso. Mas Jesus também queria alcançar o coração atribulado de Marta. Jesus também queria alcançar aquela mente sobrecarregada com tanta coisa para fazer de Marta, certo? Então, o amor de Jesus por Marta não era menor do que o amor que ele sentia por Maria, que estava ali escutando a palavra. Tá bom, meninas? Então, seguindo aqui, lá em João, no capítulo 1, verso 5, diz assim, ó, está escrito: ora, Jesus amava Marta, a irmã dela, aqui nem cito o nome de Maria, e a Lázaro. Ponto final. Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. E cada um desses, gente, tinha algo diferente. Eu sou muito criativa na minha mente. Eu fico imaginando que quando a gente lê essas histórias de Marta, Maria e Lázaro, você sempre vai ver uma Marta que sempre está querendo resolver tudo, sabe? Ela sempre quer resolver tudo. E você sempre vai encontrar uma Maria contrita que está ali chorando aos pés de Jesus, está ali ouvindo Jesus, né? Num momento posterior, quando Jesus está prestes a ser crucificado, ela derrama um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Então, Maria sempre vai estar relacionada a esse ato de adoração.
E Marta sempre vai estar querendo resolver as coisas. Só que se nós entendermos a palavra, nós vamos ver que Marta, ela amadurece também na fé. Porque quando Lázaro morre, quem que vai ao encontro de Jesus? Ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, o objetivo de Jesus foi alcançado, que era o quê? Fazer com que ela escutasse, fazer com que ela ouvisse a palavra. Então, vocês percebem a evolução espiritual, tanto da vida de Marta, quanto da vida de Maria, certo? E Lázaro, como que a gente enxerga Lázaro? Você vai ver Lázaro pela primeira vez morto, doente, né? A Bíblia vai contar que ele está doente, as irmãs chamam Jesus, Jesus não vai, depois Jesus ressuscita ele, e depois vai mostrar Lázaro na casa dele, sentado à mesa, certo? Então, não importa se você é Marta, se você é Maria, se você é Lázara, né? Porque aqui só tem mulheres, o amor de Jesus é incondicional e ele alcança tanto aqueles ocupados da vida, que fica se preocupando com tudo, aqueles que estão ali com o coração contrito diante de Deus, e aqueles assim que está mais assim, tipo, não liga muito para as coisas, mas ele consegue ter essa conexão com o Pai, certo? Então, meninas, essa passagem, né, ela vai nos ensinar o quê? Ó, só para vocês entenderem, primeiro eu estou falando a parte bíblica, tá? Para depois a gente entrar em outro assunto relacionado a esse também, só que numa parte diferente, tá bom? Jesus ensina que o nosso valor não está naquilo que fazemos, mas em quem somos para Ele, tá? Servir é importante, mas a comunhão com Deus, ela precisa vir antes das nossas tarefas. A vida equilibrada é aquela que une a ação e a contemplação. E é importante a gente observar aqui, queridas, que Marta, ela representa nós hoje, a mulher contemporânea, certo? Que vive, a maior parte das mulheres vivem sobrecarregadas, tentando agradar a todos, carregando um fardo tão pesado que não deveriam carregar, né? E Maria, ela representa aquelas que escolhem confiar e descansar em Deus, sem a culpa de estarem fazendo pouco. Então, o convite de Jesus para nós hoje aqui é largar a mesma vassoura, sabe? E vir e se sentar aos seus pés. É sair dessa exaustão, é sair dessa correria do dia a dia e encontrar um lugar de descanso. Eu sempre costumo falar nas minhas ministrações na igreja que existe uma diferença muito grande, sabe? Entre fazer para Deus e estar com Deus. Principalmente líderes, né, espirituais, líderes, pastores, né? Muitas das vezes nós se sobrecarregamos tanto com os afazeres da igreja, tá? Não estou falando de casa, não. Que a gente esquece de tirar esse momento. A gente esquece de tirar o momento para estar em relacionamento com Deus. E aí você cuida de tudo na igreja, de tudo. Mas a sua parte espiritual, ela não está legal, porque você se sobrecarrega com tudo, menos você não dá importância, entre aspas, né? Porque isso, assim, é algo, parece que é um piloto automático, gente. Eu já passei por isso. Teve um momento da minha vida que eu fazia tudo na igreja. Eu era líder de criança, de adolescente, eu era líder de ciclo de oração, pregava, dava aula, e de repente eu parei e falei assim: o que está acontecendo comigo? Porque eu não conseguia encontrar um tempo para estar realmente em um relacionamento com Deus, de verdade, né? Então, eu quero deixar esse convite aqui, né? Falando da parte espiritual para você, mulher. Será que não está na hora de você parar um pouquinho, pensar, reavaliar as suas ações? Será que não está na hora de você descansar um pouco? Não é parar, é descansar. Porque a sua mente está sobrecarregada, você está ferindo outras pessoas, porque você não está bem emocionalmente, você está irada. E está apontando para Deus e falando: ó, aquela fulana lá, ó, aquele ciclano lá, assim como Marta. Mas hoje Jesus chama você, Marta, Marta, porque estás tão afadigadas, porque está tão cansada. É tão simples, você só precisa me ouvir. E assim, gente, é muito desafiador, né? Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade, né, onde a produtividade ela fala muito mais alto, né?
e também nos sentimos culpados se nós não produzirmos, certo? E isso traz uma sobrecarga emocional muito grande. Então, se você for ver em livros, em lives, né, em palestras de autoajuda, sempre vai falar: vai lá, trabalha enquanto os outros dormem, nunca para de produzir, você dá conta, só basta você se organizar. Gente, não entre nessa. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui por experiência própria, tá? Tem um momento na minha trajetória que eu comecei a entrar nessa, sabe, da produtividade. Começar a produzir, 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 produzir. Aonde? Aonde essa produtividade toda? Dentro do meu lar? Não. Nas redes sociais. Essa cobrança excessiva de ter uma vida perfeita lá nas redes sociais. Claro que a gente precisa se posicionar como profissional, eu não estou falando contra isso, certo? Mas uma cobrança excessiva que se você não tiver tirando 20 mil reais por mês, você não é produtiva, você está bloqueada, certo? Então, assim, eu entrei num poço profundo, porque eu comecei a levar isso a muito a sério, sabe? Mas, de repente, Jesus, sabe? Deus é tão bom. E também, através das terapias, eu parei e falei, peraí, eu vou ter que recalcular essa rota. Porque o que que adianta? A palavra de Deus fala assim, ó, o que que adianta você ganhar o mundo todo e você perder a sua alma? O que que adianta você ganhar não sei quantos seguidores, você ganhar pessoas que estão ali para te aplaudir, certo? Se você perde o seu marido, se você perde os seus filhos na sua casa, entende? É uma produtividade assim tão exacerbada, é uma cobrança tão grande que as pessoas criticam tudo, sabe? Existe como é que eu posso dizer? É, os, as pessoas que ficam de plantão na internet para poder te julgar. Ah, porque você estava com o cabelo amarrado assim. Ah, porque a sua blusa tinha uma florzinha, não sei lá na onde. Ah, porque não sei o quê. Gente, e aí nós deixamos de ser quem nós somos, certo? Para fazer a vontade do outro, né? E aí, isso me faz lembrar de uma palavra que fala assim que o que me importa não é agradar homens, mas agradar a Deus. Eu não ia falar sobre isso aqui, mas veio e eu estou falando, tá? Então, se você está aqui, claro, você é profissional, você precisa conquistar seus clientes, você precisa conquistar seus pacientes, sim, você precisa, mas não sendo outra pessoa. Você precisa fazer isso, mas sendo você mesma. Você precisa fazer isso, mas não sacrificando a sua casa, certo? Não sacrificando a sua família, não sacrificando os seus filhos, não sacrificando a sua saúde mental. Essa semana eu estava analisando sobre isso. A cobrança de estar constantemente nas redes sociais. Exatamente. E aí você fica cega, são tantas vozes gritando no seu ouvido, sabe? Não faça isso ou faça aquilo. Você não pode dizer sim, você não pode se portar assim. Gente, e aí você deixa a sua verdadeira identidade. Você deixa de ser quem Deus te chamou para ser, porque você quer agradar as outras pessoas, certo? Então, isso traz uma culpa muito grande. Isso leva a gente para um buraco, né? De autocobrança, de depressão, de ansiedade. Isso é algo muito sério. E aí, essa mentalidade, sabe, ela faz a gente se sentir que se nós não estivermos sempre ocupadas, sempre linda e maravilhosa, nós estamos falhando. E isso vai se refletir aonde? Nas nossas rotinas diárias, certo? Ó, eu lembro um dia, meu esposo me chamou para ir pescar. E eu fui. Gente, eu estava tão sobrecarregada. A minha mente estava assim, tão querendo produzir, 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 e virava uma bola de neve. E eu cheguei lá na beira do rio, ao invés de eu olhar para a natureza, eu não gosto de pescar, porque aquilo lá me estressa. Mas pelo menos eu podia ficar olhando meu marido pescar, olhar a natureza, né, os pássaros, as árvores, o rio lindo. Não, o que que eu fiz? Peguei o bendito do celular e comecei a preparar uma aula. Peguei o bendito do celular e comecei a escrever a minha tese da dissertação, doutorado. Eu não conseguia descansar. Eu não me permitia descansar. E eu não enxergava isso. Não enxergava. O começo do ano agora, eu viajei com o meu marido e com a minha família.
E, gente, foi uma tortura para mim. Por quê? Porque eu estava ligada, não era nem no 220, não, acho que era no 520. E quando chegou lá na casa da tia do meu esposo, gente, eu ficava desesperada, porque eu não conseguia ficar parada. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa, eu tinha que estar criando algo, eu tinha que estar lá nas redes sociais falando alguma coisa, eu tinha que fazer algo, eu tinha que produzir de todo jeito. E aí não tinha nenhum paciente, eu comecei a ficar desesperada, paguei tráfego pago, só perdi meu dinheiro, entendeu? Porque queria estar ativa. E eu não entendia que era um tempo de descanso. E a nossa mente, ela se acostuma a isso, entende? E aí eu fiquei, acho que mais ou menos uns 5 dias desse jeito ruim, eu não conseguia, sabe, desfrutar daquilo que estava sendo proporcionado para mim. Quantas mulheres hoje se encontram dessa forma? Você não consegue desfrutar, porque você precisa estar a todo tempo produzindo algo, tá? E essa pressão toda, ela fala muito também. Ela fala, né, assim, liga a gente a Marta. Então, assim, eu me arrisco a dizer que hoje, né, nós estamos mais para Marta do que para Maria. O que é que vocês acham? Vamos ver aqui os comentários. Mais para Marta do que para Maria, com certeza, né, gente? Hum. A menina falando aqui, sim, tá. E é sobre isso, né? Então, é o mito da mulher que dá conta de tudo, né? E assim, muitas de nós crescemos ouvindo isso, que não, você precisa ser uma profissional bem-sucedida, você precisa ser uma esposa dedicada, você precisa ser uma amiga disponível que tá, é pau para toda obra, tá, chamou, tô aqui, porque senão a alma vai se perder porque você não estava disponível, certo? A outra cobrança, precisamos ser uma mulher, né? Espiritualmente ativa, está ali na igreja. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu falo assim porque eu já passei por isso, sabe? Eu achava que para Deus me amar, eu precisava estar envolvida com tudo na igreja. Eu achava que eu precisava sentar no primeiro banco. Eu achava que eu precisava erguer minhas mãos e dar glória a Deus alto. Não era para me achar, não, gente. É porque eu aprendi que uma pessoa, um verdadeiro adorador é assim. E quando? Não tem nada a ver com isso. A verdadeira adoração, ela vem do coração, de um coração contrito. Entende? E, assim, de repente, um dia Deus falou assim para mim, assim, ó, é hora de recalcular a sua rota. E, assim, eu falei, recalcular o quê? Tá tudo certo, mas não estava certo. E aí Deus foi tirando isso de mim, sabe? Deus tirou os cargos, Deus tirou os títulos, Deus tirou o primeiro banco, eu comecei a sentar mais lá para trás, Deus tirou as honras, foi tirando. Mas, para quê? Para no final, Deus me mostrar que sobrou quem? A Elda. A Elda. A Elda que ele quer que eu seja. Não a Elda que quer interpretar uma outra imagem. Não sei se Deus marcou um encontro com outra pessoa, mas comigo com certeza ele marcou e me encontrou. É muito forte, né? Então, gente, eu também estou sentindo, gente, é muito forte. Não é um culto, mas Deus está aqui. Ele é o nosso convidado especial, né? Então, por experiência, gente, eu me senti tão sem ser assim, sabe aquele sentimento de não ser ninguém? Poxa, eu perdi meu título de missionária. Poxa, eu perdi meu título de pastora. Ai, eu não sou mais líder dos jovens. Meu Deus, eu não sou isso, eu não sou aquilo mais. E aí um dia o Espírito Santo falou no meu coração. E sabe o que ele disse? Você não é mais pastora. Você não é missionária, mas você é mãe. Você é mãe, você é esposa, entende? Você é mãe, você é esposa. E foi muito forte o que Deus falou comigo. E você é um canal de bênção. E eu vou te usar, não é do jeito que você quer, não. Eu vou te usar no seu trabalho. Não é que nas sessões de terapia eu fico pregando para as pessoas, não. Não, jamais. Eu sei separar isso. Mas só que eu sou um canal de bênção. Usando a ferramenta da psicanálise, da neuropsicanálise. E aí Deus me mostrou que, para mim ser algo, eu não preciso, gente, eu não preciso me apresentar na frente de pessoas. Não. É o que está aqui dentro.
E não importa se eu estou cumprindo o meu propósito, se é lá na igreja, no púlpito, ou é aqui no meu consultório, ou é numa conversa ou num café entre amigas. Então, por favor, Marta, vamos deixar, vamos deixar um pouco essas preocupações. Eu não sei, talvez o que está, sabe, espinhando a sua cabeça, espizinhando você a todo tempo. Ah, você não é nada mais, porque agora você não tem mais isso lá na igreja, porque você não faz mais isso, porque você não tem mais aquele cargo, porque você não tem mais aquela profissão, sabe? Eu tentei me colocar nesse lugar, mas graças a Deus eu reconheci e não me deixei levar, e não me deixei levar, cadê? Pelos títulos. Sim, mas só que, assim, às vezes é algo assim tão sutil que a gente nem percebe. A gente acha que isso tudo está glorificando a Deus. Entende? Então, que tal olhar mais para dentro da sua casa? Que tal olhar mais para a mesa, né? A mesa é um lugar de relacionamento. Tá bom, meninas? Ó, a Bíblia nunca nos pede para sermos mulheres sobrecarregadas. Lá em Mateus 11:28 diz assim, ó, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, meninas, ele não nos chama para sermos heroínas incansáveis, mas para descansarmos nele, tá? A mulher que realmente dá conta de tudo não é aquela que faz tudo sozinha, não, mas é aquela que aprende a priorizar, a ter prioridade, aprende a delegar. Se você não está conseguindo fazer, delegue. Passe para outra pessoa fazer por você. Tudo bem, você quer estar lá presente nas redes sociais, arruma uma pessoa para cuidar para você, porque senão você não dá conta, né? A amiga colocou aqui, ó. A gente confunde na nossa jornada o serviço com o servir, exatamente. E essa confusão, ela tá azando a nossa alma, né? Boa noite, Denise, tá? E agora, gente, falando um pouquinho aqui sobre a neurociência, né? A neurociência vai falar que o nosso cérebro, ele não foi feito para lidar com múltiplas tarefas o tempo todo. Não, o tempo todo não, mas as mulheres fazem, né? Isso. A gente faz isso direto. Ao mesmo tempo que você está lavando a louça, você está fazendo comida, você está de olho na máquina que está batendo, você está de olho no menino para não sair para a rua, você está de olho no celular. E o que que acontece com isso? O nosso sistema nervoso entra em um estado de hiperativação, que vai liberar o quê? Altos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Daí a mulher estressada, que não consegue ouvir nada, que não consegue parar, sabe? É a marca da vida mesmo, né? Por quê? Porque o seu cérebro está ali cheio de hormônios, cheio de cortisol, ela está irritadíssima, né? Ela fica com ansiedade, ela fica irritada, ela não consegue se concentrar em nada, ela coloca o celular dentro da geladeira, ela coloca a abóbora dentro da máquina de lavar, entende? E a sensação de esgotamento físico, aquela canseira, aquele sono que não acaba mais, e o cansaço mental, que se você pudesse, você colocava um travesseiro nos seus ouvidos, apagava as luzes e ficava quietinha. E ainda a dificuldade em se conectar com os outros, se conectar com as pessoas. Você não sente mais nem vontade de se conectar com ninguém. Por que que você não sente? Porque sempre esse alguém vai cobrar algo de você. E aí você também não consegue se conectar com Deus porque você não vê Deus como um pai amoroso, você vê Deus como um chicote na mão que vai te cobrar algo. E isso, esse estresse todo, vai prejudicar o seu relacionamento com Deus e com as pessoas que estão à sua volta. Faz sentido, meninas? Tá fazendo sentido para vocês ou é só para mim? Porque eu tô joga o celular no lixo e fica carregando a casca da banana. Verdade. Mas gente, desse jeito, é sério, é muito sério. Então essa sobrecarga mental, ela prejudica a nossa espiritualidade. Então, quando nós estamos muito preocupados, a gente não consegue orar. Vocês conseguem? Eu não consigo, não. Quando eu estou muito preocupada, meu Deus do céu, aí você coloca o celular para despertar de madrugada para orar?
Ou você ora durante o dia, porque eu não sou das que horas de madrugada, não, gente, porque eu não dou conta. Aí você vai, aí você começa a orar, Jesus abençoa, Senhor, o cachorro, ai, o gato sem ração. E aí você começa, a sua mente começa a vagar, e aí você não consegue se conectar com Deus. Você não consegue alimentar a sua alma. E aí, quando você negligencia esse tempo com Deus, a sua alma vai ficando vazia. E aí você procura preencher, sabe? Você procura preencher esse vazio com cursos. Você procura preencher esse vazio com serviços de casa. Você procura preencher esse vazio comprando um monte na internet. Você procura preencher esse vazio em relacionamentos abusivos, que só vai reforçar esse vazio dentro de você, porque nada preenche o vazio de Deus, só Deus preenche. Por quê? Por causa da exaustão emocional. Então, eu vou fazer um teste rápido aqui com você. Você vai marcando aí, tá bom? Como saber se você está presa nessa armadilha da distração, da sobrecarga? Primeiro sinal, o que aconteceu comigo na minha viagem. Você se sente culpada quando você descansa? Sim ou não? Tem dificuldade em dizer não para novas responsabilidades? Você tem dificuldade? Porque você já está tão cheia, você já está no limite. Sim ou não? Você sente que precisa sempre estar ocupada com alguma coisa para ser relevante? Você não consegue, querida, sentar no sofá para assistir um filme com seu marido porque você lembra do garfo que ficou em cima da pia, que você esqueceu de guardar. Procede? Está emocionalmente esgotada, mas continua empurrando suas emoções para depois. Acontece isso com você? Você percebe que a sua conexão com Deus está superficial, porque nunca tem tempo para buscá-lo. E aí você se culpa. E aí você se condena. E aí começa o ciclo vicioso de culpa, de condenação, tá? Se você se identificou com esses sinais, então talvez seja a hora de você largar essa vassoura e vir para perto de Jesus, tá? Porque Jesus ele não nos chamou para ficar presa na produtividade. Nós precisamos produzir? Sim, mas precisa ser de forma abundante, precisa ser de forma equilibrada, porque todo excesso, gente, esconde uma falta, tá? Então, é importante nós pararmos hoje e pensarmos como estamos. Será que nós estamos precisando de um tempinho? Será que nós estamos precisando de falar com Deus? Será que nós estamos precisando de pagar uma terapia? Você compra joia de R$ 1.000, você compra roupa de R$ 500, mas não tem coragem de pagar uma terapia, querida, filha de Deus, para ouvir, para você se conhecer, entende? Você não consegue fazer isso, porque você acha que você não merece. E aí também você não consegue buscar Deus também, porque sua mente está sobrecarregada. Então você percebe que não é sobre ter ou não dinheiro, é sobre você estar sobrecarregada e não consegue enxergar um palmo além do seu nariz, porque a vassoura está aqui na frente, entende? E agora que nós identificamos um pouco, né, como essa distração e a sobrecarga mental, ela nos afasta da nossa verdadeira essência e da nossa verdadeira identidade, nós precisamos aprender a escolher as nossas prioridades, tá? Voltando lá em Marta, ela estava tão preocupada com os preparativos que perdeu o essencial, que era a presença de Jesus, pelo amor de Deus. Não era um mestre da lei, gente, não era. Se fosse, era importantíssimo. Agora, não era um mestre da lei, era Jesus que estava na casa de Marta. Era Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, estava na casa de Marta. Como eu queria que Jesus viesse assim, em carne e osso na minha casa. E ela não conseguiu enxergar isso, porque ela fez como nós fazemos. Não, não podemos colocar ela na cruz, por quê? Porque nós
arrumamos uma lista interminável de coisas para fazer, queremos ser eficientes, queremos ser produtiva, queremos ser reconhecida, queremos ser produtiva, reconhecida, mas no final a gente sente que algo está faltando. E uma vida sem direção é muito triste, porque é como um barco sem leme, tá? Porque nós trabalhamos muito, mas não sentimos satisfação. Aliás, sentimos muita canseira. Dizemos sim para todo mundo e esquecemos de nós mesmos. Perdemos tempo com o que não agrega valor. E a mensagem de Jesus para nós hoje é: não se trata de fazer mais. Não se trata de fazer mais, mas fazer o que realmente importa. É fazer o que realmente é essencial, que foi o que Jesus disse para Marta. Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu o essencial, da qual isso não será tirada. Tá? Então, eu gostaria que você saísse um pouquinho dessa frenesi da vida moderna, sabe? E passasse a viver de forma intencional. E eu gostaria que você se fizesse essas perguntas nesta oportunidade. O que é essencial para você? O que é prioridade para você? O que realmente traz significado para a sua vida? E o que você pode eliminar para focar no que tem valor? 3 perguntas. E você pode responder depois para você mesmo. O que é essencial para mim? O que realmente traz significado à minha vida? O que posso eliminar para focar no que tem valor? Porque estamos sobrecarregadas. Sabe por quê? Porque nós tentamos carregar aqueles fardos que Jesus já falou para deixar lá com ele. Tá? Então, o segredo está em aprender a priorizar. Mas, quando a gente prioriza, a gente se culpa, não é? Se priorizar sem se sentir culpada. Porque a culpa, gente, é algo terrível. Ela é uma barreira para a nossa vida, não é? E muitas mulheres se sentem ocupadas por tirar um tempo para elas. Foi o que eu disse assim, disse aqui para vocês, por dizer não. Gente, a minha consciência pesava quando eu falava não para uma pessoa. Eu quase morria. Como assim? Eu preciso servir, eu preciso ser serva, eu preciso dizer não. É a obra de Deus. Eu estou servindo o meu próximo. Entende? Mas eu me esquecia, e você também, Martinha, se esquece que o descanso é sagrado. Hoje eu estava comentando com a minha filha. Por que você acha que Deus colocou para o povo de Israel? Existe uma frase que diz que culpado não merece ser feliz, exatamente. Porque você se sente culpada por não produzir, e aí você acha que você não merece se priorizar e ser feliz. Por que você acha que Deus estabeleceu para o povo de Israel para eles guardar o sábado? Por quê? Hum? Para que eles tivessem tempo para descansar e restaurar as suas forças. Isso é princípio. Nós não precisamos guardar o sábado em si, mas nós precisamos descansar, isso é mandamento. Precisamos descansar a nossa alma, precisamos descansar o nosso espírito, o nosso corpo, nós precisamos de descanso, tá? Outra coisa, dizer não é libertador. Gente, nem Jesus dizia sim para todo mundo, ele dizia não para as pessoas, entende? E outra coisa, ele sabia quando ele tinha que se afastar para orar. Entende? Fazer menos, mas com mais propósito, é muito mais eficaz. Não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Fazer 1000 coisas sem propósito não nos leva a lugar nenhum. Aí você escreve 50.000 e-book, entende? Faz um monte de publicação e aí vira uma bagunça, assim, um ruído que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí a sua casa está virada desse jeito, porque quando a sua mente não está legal, o seu guarda-roupa tá tudo virado, as roupas, não tá? A louça tá suja, a casa tá revirada, as coisas tá fora do lugar. E aí você fica ali no meio daquele turbilhão, querendo resolver tudo, querendo ter tudo, o controle nas suas mãos. Mas, para viver sem culpa, nós precisamos estabelecer limite e nos permitir viver sem a pressão da perfeição.
Nós não precisamos ser perfeitos. Ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus. Certo? Então, nós precisamos aprender com quem? Com Maria. O método Maria de priorizar a vida, né? O primeiro passo do método Maria, que eu inventei aqui para vocês. O princípio da escolha consciente. Então, primeiro passo do método Maria. Escolha consciente. Antes de você assumir um compromisso, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta do que realmente importa? Por exemplo, você recebeu um convite de uma colega para tomar um café. Aí você pensa assim: deixa eu pensar aqui. Isso vai me aproximar do meu propósito ou vai me afastar? Peraí, se eu for lá, eu vou escutar um monte de conversa, eu já não estou bem emocionalmente, eu vou ficar pior. Pronto, afasta o meu propósito. Não vou. Fala não para a amiga com delicadeza e pronto, e tá tudo bem. Tá? Estou fazendo isso por obrigação ou por propósito? Eu estou tendo um cargo lá na igreja, estou deixando, carregando um monte de gente no meu carro, isso é obrigação ou é propósito? E eu poderia citar muitos outros exemplos. Quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para algo mais importante. Então, que tal escolher com sabedoria? O outro princípio, então, o primeiro princípio do método Maria é a escolha. O segundo princípio é delegação, exatamente. É delegar, colocar outra pessoa para fazer aquilo que você tem que fazer, mas outra pessoa pode fazer, certo? Nem tudo precisa ser feito por você. E Deus não chamou você para carregar tudo sozinha. Então, aprenda a pedir ajuda. A gente não quer pedir ajuda, né? Sabe por que que a gente não quer pedir ajuda? Porque a gente é orgulhoso. A gente não quer delegar as tarefas porque a gente é perfeccionista. E a gente fala assim: se for para fazer mal feito, faço eu mesmo. E aí você não gosta de compartilhar responsabilidades porque você acha que só você consegue fazer aquilo. Você acha que só você. Entende? Pedir ajuda, delegar tarefas, compartilhar responsabilidade não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. E o terceiro princípio do método Maria é o tempo de qualidade. Primeiro, separe momentos, tá? Lembra que a gente falou sobre prioridade? Separe momentos para a sua vida espiritual também, gente. Não é ficar jejuando 7 dias, não, que você vai ficar doente, tá? Não é ficar orando a noite toda, não, e deixando o marido lá a ver navios, não, que isso não vai dar certo. Separe um tempo para a sua vida de oração, para a sua vida de palavra com Deus. Não precisa, é melhor você ficar 5 minutos de verdade com Jesus do que você ficar lá 1 hora, entende? Separe tempo para sua família, um momento sem distrações, sem celular, um momento da mesa, onde está ali os seus filhos, seu marido, um momento de olhar no olho, gente, isso se perdeu. Infelizmente, hoje, na maior parte dos lares, vai almoçar, cada um com o celular, um ouvindo uma música, o outro assistindo um filme, o outro vendo propaganda na internet, o outro vendo que faz não, é kawaii. Imagina, isso não é comunhão. Então, separe um tempo para isso. E também um tempo para você, né, minha querida, que você merece, né? Um tempo para você de descanso, de lazer, de autocuidado, um tempo para você estar sozinha, cuidando do seu cabelo, tomando banho, passando um perfume, um creme cheiroso, não tem aqueles creme cheiroso que a gente passa assim, nossa, que delícia, tá? Mas quando é, cadê aqui? Tem um comentário aqui. Mas quando é ao contrário, até nisso nosso Pai Celestial teve cuidado. Mas quando é ao contrário de pessoas que altamente perfeccionistas, de forma exagerada, cuida da casa, mas o emocional destruído, a ponto de falar que não consegue ver nada fora do lugar, mas sustenta isso mesmo, sofrendo por ouvir dizer que a casa é o reflexo das emoções. Exatamente. Excesso de cuidado. Nós precisamos de equilíbrio. Entende? Continuando aqui para a gente encerrar, que eu falo mais do que tudo, né, gente? Então, meninas, para resumir a nossa masterclass, né? Nós precisamos se priorizar, precisamos se cuidar. Então, o que você precisa mudar hoje para viver uma vida mais equilibrada e uma vida intencional? O que que você precisa mudar? Tá? É na parte espiritual? É na parte emocional? É lá no seu trabalho?
se priorize. Priorize a sua casa, priorize a sua família, tá? Porque é muito perigoso a gente viver uma vida sem direção. Porque daí nós vamos trabalhar demais, nós não vamos ter satisfação, nós vamos dizer sim para todo mundo, vamos esquecer de nós mesmos, tá? Nós vamos perder tempo com o que não agrega valor, tá? Então, vamos praticar aquilo que é essencial para as nossas vidas. Então, tire esses momentos, tá? Para a sua vida espiritual, para a sua família, para você mesmo. E agora, para encerrar, né? Eu quero fazer, gente, um ensaio mental com vocês. Mas antes, eu quero ler para vocês um texto que eu escrevi sobre mim, tá? Isso é o que aconteceu comigo. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu tenho certeza que vai servir. Eu nem tinha pensado nesse texto. Eu sou assim, sabe? Quando acontecem essas coisas, eu escrevo e depois eu esqueci. Aí, hoje eu lembrei e falei, ó, aquele texto se encaixa nessa palestra de hoje. Diz assim, ó, a reflexão, tá? Eu vou ler para vocês, prestem atenção. O conforto da presença divina na jornada. E eu escrevi assim: outro dia, me vi completamente exausta. O peso das minhas preocupações, das minhas responsabilidades, tudo parecia me arrastar para um lugar de cansaço profundo, onde eu mal conseguia dar um passo à frente. Foi então que, numa noite de repouso, entre aspas, né, tive um sonho que mudou algo dentro de mim. No sonho, eu caminhava por um caminho estreito, cheio de pedras afiadas que machucavam meus pés. Cada passo era uma luta, cada pedra uma dor crescente. Meus pés estavam tão cansados que parecia que não conseguiria continuar. Então, apareceu um homem. Ele me convidou a sentar sobre uma pedra, tirou minhas sandálias e com delicadeza começou a massagear os meus pés. Foi um momento de alívio profundo, um toque suave que trouxe descanso à minha alma cansada. No dia seguinte, o pregador falou sobre tirar as sandálias dos pés e se conectar com o Criador, sobre o simbolismo de descalçar-se e se render completamente à sua presença. Naquele momento, a conexão entre o meu sonho e a palavra compartilhada foi poderosa. Eu percebi que, assim como no sonho, Deus me convidava a parar, a descansar nos seus braços, a tirar o peso da jornada e simplesmente me entregar ao seu cuidado. Tirar a sandália dos pés não é apenas um gesto de descanso físico ou largar a vassoura, né, no nosso contexto, mas uma expressão de rendição espiritual. Muitas vezes nós estamos tão focadas em caminhar, em fazer e enfrentar os desafios que esquecemos da importância de parar, de permitir que o Criador nos toque, que nos dê alívio, que cuide de nós de forma delicada. Às vezes, o que mais precisamos não é continuar andando com pressa, mas parar e permitir que Ele nos cure, que nos renove, que nos restaure. O caminho da vida, assim como no sonho, é cheio de pedras, dificuldades. Pode ser apertado, cansativo e, por vezes, parece que a dor é insuportável. Mas quando nós permitimos desacelerar, quando colocamos nossas preocupações aos pés de Deus e nos entregamos ao seu toque restaurador, encontramos o alívio que tanto precisamos. E é nesse momento que intimidade e conexão com o Criador, que somos conectadas, renovadas, a nossa força é restaurada para seguir em frente. Deus nos chama a esse descanso profundo, a essa comunhão diária, onde podemos tirar as sandálias da agitação do mundo e simplesmente estar com Ele. Quando fazemos, Ele cuida de nós, de maneira que só Ele pode fazer, trazendo paz, serenidade e cura à nossa alma cansada. Esse é o meu texto, né? Um texto que eu tirei daqui. E agora eu gostaria que vocês ficassem aí de uma forma legal, onde você está, relaxasse. Vou fazer um ensaio mental com vocês para a gente encerrar. E aí vamos abrir o microfone para vocês falar um pouquinho, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa. Então, eu gostaria que você soltasse a vassoura, né? Nesse momento. E fechasse os seus olhos. Vamos lá? Todo mundo? Fechasse os seus olhos. Respirasse bem fundo pelo nariz. Soltasse o ar pela boca. Tá bom? Vamos lá, respira fundo, solta o ar pela boca. Novamente. Isso. Agora, sinta o ar entrar e sair, como se a própria vida estivesse lhe dando permissão para você ter uma pausa.
Imagine-se dentro de uma casa. O calor suave do fogo na cozinha aquece o ambiente. Mas você não tem tempo para sentir esse conforto. Suas mãos seguram com força uma vassoura. Você varre, limpa, arruma, corre de um lado para o outro. A lista de tarefas nunca acaba. Seu coração pulsa rápido, sua mente sussurra. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Agora, olhe para o lado. Lá está Maria, sentada, tranquila, em paz. O olhar dela está fixo em Jesus. As palavras dele preenchem o ambiente como um bálsamo, mas você mal consegue ouvi-la porque está ocupada demais. A irritação cresce dentro de você. Por que ela pode descansar enquanto eu carrego tudo? Você se aproxima de Jesus e solta o que está preso na sua garganta. Mestre, não te importa que é minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Manda ela vir me ajudar. Agora, veja o rosto de Jesus. Ele não está bravo. Ele não te repreende. Pelo contrário, ele olha para você com um amor tão profundo que a sua prece e a sua irritação perdem a força. E então ele diz, com uma voz que toca a sua alma: Marta, Marta, você está ansiosa, inquieta com tantas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada. De repente, o silêncio toma conta do seu peito. Você sente o peso da vassoura nas suas mãos. Ela não é só uma vassoura. Ela representa sua necessidade de controle, representa o seu medo de falhar, representa o peso de tentar ser forte o tempo todo, mas algo dentro de você muda. Jesus está à sua frente, ele não pede que você faça mais, ele não exige nada, ele só estende a mão e sussurra. Solte a vassoura. Solte a vassoura. Seu coração aperta, suas mãos tremem. E se eu soltar, quem cuidará de tudo? O que acontecerá? Mas no fundo, você sabe a verdade. Se continuar segurando, continuará exausta. Se continuar correndo, continuará vazia. Se continuar tentando controlar, nunca você vai ter paz. Então, com um último suspiro profundo, você solta. A vassoura cai no chão. E no instante em que ela toca o chão, algo dentro de você se quebra. Mas não é você que se quebra, é o peso que te prendia. Você se senta, respira, você escolhe a melhor parte. Agora, mulheres, traga essa cena para a sua vida real. Pense, o que tem sido a sua vassoura? O que você precisa soltar? Respire fundo, ouça a voz dele em seu coração. Você não precisa carregar tudo sozinho. Agora, abra os olhos e escolha viver. E aí, meninas? Tudo bem? Gente, antes de abrir aqui o microfone para vocês falarem, né? Eu quero agradecer a cada uma de vocês que estiveram aqui. Foi além do que eu pensei. Eu tinha feito algo assim, bem técnico, né? Mas nós somos instrumentos, então eu me deixei ser usada pelo, pelo Deus Todo-Poderoso, né? Então, espero que essa masterclass tenha tocado profundamente o seu coração, tenha feito você pensar, tá bom? Nós temos alguns minutinhos, gente, porque eu tenho o compromisso 21 horas, tá? Então, nós temos 10 minutos, tá? Se alguém quiser falar, compartilhar o texto, tá bom. Vou colocar no grupo, no meu grupo lá da Transformados, e quem não estiver lá, me pede no privado, tá? Vou compartilhar no para quem está na AbraPM também, tá bom? Meninas, deixa eu liberar. Pode abrir o microfone, quem quer falar, tá bom? Quem quer compartilhar algo?
Amém, Tatiane. Só tenho que agradecer de verdade, foi lindo, obrigada, gratidão, maravilhoso, gratidão, gratidão. Compartilho o texto, sem palavras, parabéns, lindo, amém. Amo meu momento de solicitude. Gente, que maravilhoso, né? Ninguém quer falar? Vocês estão sem palavras?